Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao convite da comissão organizadora, de poder estar aqui compartilhando com vocês um pouco sobre esse tema tão importante e desafiador, que é a medida da pressão arterial em obesos. Então, para introduzir, a obesidade ela está relacionada ao aumento do risco cardiovascular e o desenvolvimento da hipertensão arterial. E a prevalência da hipertensão é de aproximadamente 42% entre os obesos. E a medida da pressão, ela é base para que a gente possa fazer esse diagnóstico da hipertensão de maneira assertiva, para que haja um acompanhamento, gerenciamento e os desdobramentos da hipertensão. Então, para que a gente possa falar um pouquinho mais especificamente da medida, trouxe alguns indicadores de obesidade que vão ser discutidos durante a apresentação. Um deles é a circunferência de braço maior que 32 centímetros. Temos grupos que vão ter circunferência de braço maior que 40 ou até mesmo maior que 50 centímetros. E o índice de massa corporal maior do que 30. Então, a medida auscultatória da pressão arterial, ela é ainda muito utilizada aqui no Brasil, utilizando os manômetros aneroides, e ela é considerada como a medida de referência em estudos experimentais, tá? O uso da medida auscultatória de maneira rotineira na prática clínica, ela tem algumas desvantagens. Tanto na população geral quanto na população obesa. Então, considerando a medida em obesos, para que possamos auscultar os sons de Korotchkov, é necessário que a artéria ela seja comprimida. E, devido à presença da adiposidade, muitas vezes é necessário uma compressão maior do manguito para que ela possa acontecer essa compressão e a ausculta dos sons. E esse excesso de pressão pode causar alguma imprecisão durante a medida. Além disso, é um método que descalibra com mais facilidade e está suscetível a erros relacionados ao observador. Também há uma necessidade da medida auscultatória ser feita com confiabilidade, o uso de manguitos com várias dimensões, e estes precisam corresponder de 75% a 100% do comprimento da circunferência braquial e de 37% a 50% da largura da circunferência braquial. Então, nessa tabela, nós temos alguns exemplos dessas circunferências braquiais e dos manguitos correspondentes. Então, para que seja feito a medida auscultatória, é imprescindível ter um manguito que corresponda à circunferência braquial do indivíduo. Já a medida oscilométrica, ela também tem se tornado cada vez mais popular no Brasil e em todo o mundo já está muito difundida. E hoje é considerado o método recomendado para a medida da pressão arterial. Algumas vantagens deste método. A facilidade de uso, armazenamento das medidas, também permite as leituras de pressão arterial fora do consultório, minimiza as interferências relacionadas ao observador, porém temos alguns desafios, pois o método oscilométrico ele pode apresentar uma precisão reduzida em pacientes com altos índices de massa corporal. Então, a onda oscilométrica ela não possui um padrão em todas as populações. Por isso, a necessidade de haver uma validação em populações específicas como os obesos. Então, a validação clínica, ela é indicada para cada modelo, para cada algoritmo proposto. Então, esse também é um desafio, considerando o investimento de tempo e custo para realizar essas pesquisas. E uma outra questão também, que é um problema em todo o mundo, é a presença de dispositivos automáticos não validados, que estão amplamente disponíveis para compra e muitas vezes são utilizados até mesmo por profissionais. Uma vantagem do método oscilométrico é que muitos dispositivos têm acoplado uma braçadeira de amplo alcance. Essas braçadeiras são manguitos com dimensões compactas, mas que se propõem a atender uma ampla faixa de circunferência braquial. Muitos desses dispositivos, inclusive, eles têm acoplados algoritmos e softwares especiais que eles captam alguns dados do indivíduo durante, por exemplo, a insuflação do manguito, e esses dados são utilizados para a medida, pelo software, pelo algoritmo, para a medida da pressão arterial
feita de uma maneira mais individualizada. Então, é algo que traz aí avanços para a medida da pressão, mas que também precisa de validação clínica. Nessa tabela, eu trouxe alguns dos manguitos de amplo alcance mais comumente encontrados. Então, por exemplo, o manguito indicado para a circunferência de 22 a 42 centímetros, chamado muitas vezes de manguito universal, ele atende uma ampla faixa de circunferência. Então, por exemplo, ao compararmos com o método auscultatório, ele abrange em torno de 3 até 4 manguitos, que seria indicado de acordo com as recomendações da medida auscultatória. E o manguito adulto é indicado até 42 centímetros e o manguito extra grande indicado para circunferência maior do que 42 centímetros. Uma das questões também que temos que considerar é que os manguitos extra grande também não são tão facilmente encontrados quando comparado aos manguitos do tamanho adulto. Então, falei um pouquinho de validação, né? Então, a validação ela é a única maneira de se avaliar a confiabilidade desses dispositivos automáticos para serem utilizados na prática clínica. Atualmente, nós temos o protocolo de validação, que é o padrão universal, que é o que está sendo recomendado, vigente no momento. Ele veio após 30 anos de experiências com vários protocolos de validação, e ele foi proposto em 2018 para substituir todos os protocolos anteriores. Ele contém critérios mais rigorosos do que os protocolos anteriores. Então, para a realização da validação seguindo esse protocolo, é necessária a inclusão de 85 participantes na amostra. Ele é indicado para a população geral e também para populações especiais, e os obesos são considerados aqueles com circunferência braquial maior que 42 centímetros. Então, há necessidade de se validar nessa população em específico. O protocolo ele prevê a distribuição dos participantes por sexo, por faixa de pressão arterial, média, baixa, alta, e por faixa de circunferência braquial. Então, algo super importante que trouxe até o padrão universal, trouxe um requisito mais rigoroso, foi em relação à faixa de circunferência braquial. Então, é recomendado que um número mínimo de participantes seja incluído na metade superior e inferior do manguito, no quartil superior e inferior do manguito e também no oitil superior e inferior do manguito. Então, atendendo toda a ampla faixa de circunferência que o manguito se propõe. Tá? Então, aqui eu coloquei apenas um exemplo, por exemplo, um manguito que se propõe a medir numa faixa de 22 a 42 centímetros. Uma outra questão importante que nós temos que considerar na medida dos obesos é a relação ao braço com o formato cônico. Então, conforme ocorre o aumento da circunferência de braço, há uma tendência a ter o braço ter esse formato mais cônico, o que dificulta o encaixe do manguito cilíndrico tradicional. E estudos já mostram que há uma superestimação da pressão arterial ao utilizar um manguito cilíndrico em obesos mórbidos com circunferência braquial maior que 42 centímetros. Portanto, nessas situações, recomenda-se a utilização de um manguito cônico, tanto na medida auscultatória quanto na medida oscilométrica. Então, temos manguitos que estão sendo já confeccionados com essa intenção, porém também não são facilmente encontrados na prática clínica. Então, para que a gente possa entender um pouco como está o cenário dos dispositivos automáticos validados no Brasil, eu trouxe esse estudo que fez parte também da minha tese de doutorado, avaliação dos dispositivos oscilométricos de medida de pressão arterial disponíveis para comercialização online, foi no mercado brasileiro. Então, foram avaliados 644 anúncios de dispositivos à venda e apenas 17,7% continham dispositivos validados. Destes, apenas 2 dispositivos validados foram validados na população obesa. E somente 19 anúncios continham alguma opção de mais de um tamanho de braçadeira, o que é comumente necessário nessa população. Diante disso, precisamos pensar em locais alternativos para a medida da pressão arterial. Então, tem um estudo que realizou a comparação, foi um estudo de teste de acurácia diagnóstica, que comparou a medida do braço, do punho e no antebraço.
E após a medida no braço, que é a medida que é atualmente recomendada, tá? A medida que melhor se aproximou foi a medida de pressão arterial no punho, a melhor alternativa de escolha, caso não esteja disponível uma braçadeira adequada. Então, foi que obteve uma sensibilidade e especificidade melhor. E, em seguida, a medida no antebraço. E no antebraço, nós também temos que considerar aí a possibilidade de haver também uma tendência a um formato mais cônico. Então, talvez seja necessário também utilizar um manguito cônico. Temos muitas organizações internacionais que têm desencorajado o uso dos dispositivos automáticos validados de punho, porque eles tendem a serem menos precisos que os dispositivos de braço. E, geralmente, está relacionado às questões de posicionamento e movimento do membro. Tá? Então, eu trouxe aqui algumas orientações que o braço ele tem que estar fletido. Então, é diferente da medida no braço, tá? Onde o braço tem que estar assim, apoiado, mas porém fletido e na altura do coração. E de preferência que não ocorra nenhum movimento, tá? Nenhum tremor durante essa medida, para que a gente possa ter uma medida mais confiável. Então, algumas orientações de modo geral do uso desses dispositivos. De preferência, use um dispositivo eletrônico automatizado que utilize o método oscilométrico de medida no braço, que seja validado de acordo com um protocolo reconhecido, de preferência o padrão universal. Selecione o tamanho do manguito que se ajuste à circunferência braquial, se atentando para a faixa de circunferência braquial validada e indicada no equipamento, pois a precisão do dispositivo ela está vinculada ao manguito projetado para o mesmo. Então, não é possível ver alternância de manguitos de diferentes marcas ou até mesmo da mesma marca, porque ele foi projetado para aquele dispositivo em específico. Quando a pressão arterial não puder ser medida usando um manguito de braço, um dispositivo automático de punho validado pode ser utilizado, de preferência aqueles que tenham sensores de posição e de movimento. E na ausência de dispositivos automatizados validados com tamanho e formato de manguito adequado, pode-se utilizar dispositivos aneroide, aqueles resistentes e de boa qualidade e pelo menos calibrados uma vez ao ano. Independentemente do equipamento utilizado, todos os cuidados no procedimento da medida de pressão arterial devem ser realizados pelo observador. Afinal, o equipamento é apenas um dos requisitos que tem que ser considerados. Então, eu trouxe aqui esse material que está disponível no site da Organização Pan-Americana de Saúde, que orienta como verificar se um aparelho de medir a pressão arterial foi testado corretamente quanto à precisão. E esse material está em português, inclusive, tem outras línguas, mas também em português. E nós temos alguns registros específicos para a consulta dos aparelhos validados de pressão arterial. Temos registros específicos de alguns países, que infelizmente ainda o Brasil não tem essa questão, e temos alguns registros globais. Temos 2 sites para consulta. A Stride BP, que inclusive tem a possibilidade de você classificar, filtrar quais foram os dispositivos validados para a população obesa e também para outras populações. E temos o site da Medavolt, que ele não tem essa possibilidade de você fazer essa classificação para a população obesa, mas ele tem algumas classificações, por exemplo, listas de dispositivos validados para punho, para o braço e até em outras populações também, porque tem alguns manguitos, inclusive, indicados para a população adulta, que pode se enquadrar dentro da circunferência braquial do paciente pelo qual você vai medir a pressão arterial. Então, o mais complicado, geralmente, é quando temos uma circunferência maior que 42 centímetros. Então, diante disso, nós recomendamos algumas pesquisas e ações futuras aí que são necessárias. Primeiramente, são necessários estudos individuais primários que abordem essa questão da medida da pressão arterial em obesos. Indicamos também, que os fabricantes de dispositivos de pressão arterial produzam manguitos adequados para a medida da pressão arterial em pessoas com braços grandes, circunferência braquial maior que 42 centímetros. Também há necessidade de ampliar os estudos de validação utilizando o padrão universal, tanto para a população geral,
quanto para a população obesa. E os manguitos cônicos também precisam ser avaliados nesses estudos. Uma outra questão importante que eu coloquei também, que o Brasil ainda não tem uma lista para consulta pública de profissionais, de gestores, de pesquisadores destes dispositivos automáticos validados, o que pode mudar bastante de uma região para outra, de países, como as listas globais que eu trouxe para vocês. Muitas vezes você não vai encontrar, talvez, um dispositivo que esteja disponível naquela lista para adquirir aqui no Brasil. Então, por isso que precisamos urgentemente de esforços nesse sentido. Então, essas foram as referências. Muito obrigada.